Bem, pessoal, a BTC segue acumulando forte. Agora 19 horas e 47 minutos aqui na Espanha, no Brasil 15h47. Na esteira da finalização desse domingo, do final de semana, vocês vejam que o preço vai começando a perder aquele ímpeto vendedor. Aqui no 12 horas a gente já abriu um candle comprador para BTC. Até porque no estocástico não tinha mais para onde cair, estava literalmente deitado o indicador. Então as forças vendedoras nitidamente já estavam esgotadas. A BTC muito provavelmente agora vai voltar para testar a mediana do canal de Keltner na altura de 46 mil. A VWAP mensal acabou dando uma leve recuada, ela está em 44, chegou, não, agora está 44,480. Ela deu uma descida justamente porque foi muito incisiva essa pernada corretiva, mas é muitíssimo provável que agora a gente teste pelo menos a mediana do canal de Keltner. Esse retorno da BTC para VWAP mensal em 44.400, 45 mil, vai promover uma out-season forte que já está acontecendo. Vocês vejam que algumas altcoins literalmente nem esperaram a BTC reagir. A Link, por exemplo, indo para $30. Alguns tokens aqui subindo mais de 10%. O ICP disparou. A Gala subindo 8,08%. A Sandy subindo 3,70%. A Atom, como tinha subido muito, ela agora está em 36,15, subindo 0,72%. Ela tinha subido muito. Ela pulou do Natal, ela estava na faixa de 24, 23. Ela pulou dessa faixa para 43. Agora ela trabalha entre 36, 35, 34 e 43. Se a BTC volta para 45, 44, a Atom já vai trabalhar entre 50 e alguma coisa e 60. Então o maior risco pro holder é ficar de fora dessa festa. Porque os movimentos, olha a ICP subindo 9,87, os movimentos dos ativos cripto são espasmódicos. A gente acorda com a Sol subindo 15, com a Shiba subindo 12, o ICP subindo, a Link subindo 9, ICP subindo 9. E aí vocês vão promover esse desembarque, reembarque, perdendo sempre patrimônio cripto. E quando a gente atingir o nosso target em $200 mil para a BTC, nessa corrida de touros, a quantidade de patrimônio, em termos de patrimônio cripto, vai ser ínfima. Quem fica desembarcando, reembarcando e pagando pedágio, vai acabar atingindo o alvo da BTC em $200 mil com uma quantidade ínfima em termos de patrimônio cripto. Nitidamente a gente está se desdobrando aqui uma grande onda 3 no semanal, né? A BTC fez uma onda 1, que levou ela para 64.800 e pouco, uma onda 2 com essa tríplice garfada, uma onda 3 que está se desenhando ainda, que deve levá-la para algo em torno de 90 a 100 mil dólares, nessa faixa aqui. Pode até avançar um pouco mais, pode buscar 100 mil dólares, vai ficar entre 80, 90 e 100 mil dólares, para depois se desdobrar uma grande onda 4, aqui ó, vai ter a extensão dessa canaleta. Aí quando cair de 100 mil para 80 mil, para 77, os cavaleiros voltam com força, dizendo que é inadmissível a BTC cair de 100 para 78, para 80, e aí eles tomam uma invertida, porque a gente vai iniciar uma grande onda 5 que vai levar a BTC para acima de 120 mil dólares. Mas isso aqui é uma outra história. Na seara fática eu estava lendo a Bloomberg hoje, vai ter uma reunião importante entre o Joe Biden e o Vladimir Putin. A Inglaterra, vendo a quantidade de tropas aumentando fortemente na fronteira russo-ucraniana, já propôs para a OTAN, não uma intervenção militar, mas cortar a Rússia do sistema SWIFT de pagamentos. Gente, se isso acontecer, a gente vai ver a migração de um Estado soberano da envergadura da Rússia, promovendo as suas transferências transnacionais de valores através da XRP. Aí a gente vai ver efetivamente o que é o poder da descentralização.
Mas o mundo fático, ele desafia até a mais fértil imaginação. Quem poderia imaginar que a gente ia ser catapultado para dentro de uma pandemia? E agora, quem poderia imaginar que se esteja especulando uma guerra armada dentro do território europeu em pleno 2022? Lembrando, gente, que a Rússia tomou a Crimeia da Ucrânia e as tratativas para a Ucrânia entrar dentro do Tratado da União Europeia já estavam bem avançadas. E a OTAN não fez nada. Então agora é praticamente impossível que se efetivamente as tropas russas avançarem para dentro de território ucraniano, não tem como a OTAN não fazer nada. E muito provavelmente o mundo não tem espaço para uma guerra militarizada, porque a tecnologia atual é capaz de destruir o mundo centenas de milhares de vezes. Vai redundar em sanções econômicas sérias que vão catapultar muito provavelmente o mundo cripto para um outro patamar. Num primeiro momento pode até dar um baque, mas num segundo momento com certeza o mundo cripto vai ser beneficiado. E se descambar para uma guerra armada, não de sanções econômicas, para uma guerra militarizada, tamanha quantidade de tropas que o Putin está colocando na fronteira russo-ucraniana, o gasto americano nessa corrida por mísseis hipersônicos, que hoje está provado que as defesas da OTAN e americanas não teriam capacidade para fazer frente a essa tecnologia hipersônica nuclear da China e Rússia, e o gasto militar ia muito provavelmente explodir de novo. Eles vão continuar imprimindo dinheiro à torto e à direito, e a BTC vai rumando para o nosso target de $200 mil. Quem viver verá. Muitos céticos acham que a BTC, com esse aumento de juros do Federal Reserve, já teria alcançado a sua maturidade em termos de valorização, mas eu ouso dizer o contrário. Na verdade, a gente está no início de um ciclo nessa corrida de touros, que talvez a gente não tenha nem esgotado um quarto desse ciclo que vai levar a BTC para $200 mil. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo, e vejam que algumas altcoins rapidamente estão voltando pro patamar anterior a essas agulhadas da BTC e vão buscar os seus respectivos all-time highs. O caso da Atom, da ICP, e muito provavelmente esses tokens de metaverso vão também buscar os seus respectivos all-time highs só no retorno da BTC, para ver o up mensal em torno de 44, 45 mil dólares. Tá bom? Fiquem com Deus, amanhã eu tô de volta. Grande abraço, e qualquer sugestão é bem-vinda nas mensagens abaixo. Grande abraço.